Olá, sejam bem-vindos a mais uma história do Extremo Oriente. Hoje iremos falar sobre um confronto que nunca aconteceu. Uma batalha de sonho que vive apenas na imaginação de historiadores, estrategistas e entusiastas da arte da guerra. Vamos colocar frente a frente dois dos mais formidáveis e icônicos exércitos que o mundo já viu. Separados por milhares de quilômetros e por mais de 1 milênio de história. De um lado, a máquina de guerra que forjou o maior império do Ocidente, as legiões implacáveis de Roma. Do outro, os guerreiros que personificam a honra e a letalidade do Oriente, os samurais e os exércitos do Japão feudal. Fight! A pergunta é simples e, ao mesmo tempo, incrivelmente complexa. Em um campo de batalha neutro, quem venceria? Para explorar essa questão, não podemos simplesmente jogar nomes e reputações uns contra os outros. Precisamos dissecar cada exército, compreender sua filosofia, suas táticas, seu equipamento e o tipo de soldado que o compunha. Precisamos estabelecer as regras do confronto, escolhendo o auge militar de cada civilização, para criar o mais justo e fascinante dos cenários. Esta não é apenas uma questão de quem tem a melhor espada ou a armadura mais forte. É um choque de civilizações, um duelo entre duas filosofias de guerra fundamentalmente diferentes. Para Roma, o ápice de seu poderio militar, escolheremos o período do Alto Império, especificamente sob o reinado do imperador Trajano, no início do século VI depois de Cristo. Esta é a Roma no seu zênite territorial e militar, uma superpotência cuja influência se estendia da Bretanha à Mesopotâmia. O exército desta era uma força profissional, temperada por séculos de conquistas, uma máquina perfeitamente oleada de dominação. Para o Japão, faremos um salto quântico no tempo e no espaço, aterrissando no final do século XVI, por volta do ano 1600. Este é um momento de transição crucial. O país acabara de emergir de mais de 100 anos de guerra civil incessante, o período Sengoku, e estava à beira da unificação final sob o que se tornaria o Shogunato Tokugawa. Este período de conflito darwiniano forçou uma evolução militar acelerada, resultando em um exército que combinava a tradição marcial secular dos samurais com a adoção em massa e o aperfeiçoamento tático da mais disruptiva tecnologia da época, a arma de fogo. Com o palco montado e nossos combatentes escolhidos, vamos iniciar a profunda análise de nossos guerreiros, começando pelo Colosso do Ocidente. A legião romana sob Trajano era o resultado de séculos de evolução militar, uma instituição que definia o próprio conceito de exército profissional. O poder de Roma não emanava da genialidade de um único homem ou da bravura de um herói, mas sim do sistema, da organização e, acima de tudo, da disciplina férrea que transformava cidadãos comuns em conquistadores do mundo. O coração pulsante desta máquina era o legionário. Para se tornar um homem precisava ser um cidadão romano, passar por um rigoroso exame físico e jurar o sacramentum, um juramento de lealdade total ao imperador e ao estandarte da sua legião, a águia. Este juramento era o alicerce de tudo. Ele servia por um contrato de 25 anos. Um compromisso que o transformava em propriedade do Estado. Sua vida era um ciclo implacável de treinamento, marcha e trabalho. O treinamento, ou armatura, era brutal. Recrutas treinavam com armas de madeira que pesavam o dobro das reais para desenvolver força e resistência. Eles praticavam incessantemente os movimentos de avanço, defesa com o escudo e a estocada rápida com a gladius. Marchavam cerca de 30 quilômetros por dia, carregando não apenas suas armas e armadura, mas também ferramentas de escavação, estacas para a paliçada do acampamento e rações para vários dias, um fardo que podia exceder 40 quilos.
Eles não eram apenas soldados, eram engenheiros e construtores. Todas as noites, ao final de uma marcha exaustiva, a legião construía um acampamento fortificado completo, com vala, aterro e paliçada, uma proeza de engenharia que os tornava quase invulneráveis a ataques surpresa. A disciplina era absoluta, mantida por uma hierarquia clara e por punições de uma severidade aterrorizante. O centurião, um oficial veterano que ascendia por mérito e comandava uma centúria de 80 homens, era o pilar da legião, e sua vara de videira era um lembrete constante de sua autoridade. Pequenas infrações resultavam em açoites ou tarefas degradantes. A covardia ou o motim podiam levar a decimatio, um ritual terrível onde 1 em cada 10 homens de uma unidade desonrada era espancada até a morte por seus próprios companheiros. Essa disciplina brutal forjava uma coesão e uma resiliência que poucas forças na história poderiam igualar. O equipamento do legionário era uma obra-prima de eficácia padronizada. A armadura lorica segmentata, com suas tiras de ferro sobrepostas, oferecia uma excelente proteção contra cortes e perfurações do torso, ao mesmo tempo que permitia uma boa mobilidade. O capacete Galéa, com suas abas para proteger o pescoço e as bochechas, era projetado para desviar golpes e proteger contra projéteis. Mas a peça central do seu sistema defensivo era o escudo retangular e curvo, o scutum. Era uma parede móvel, construída com camadas de madeira colada, coberta por lona e couro e com bordas de metal. Pesado e robusto, ele absorvia o impacto de flechas e lanças e, quando interligado com os escudos de seus companheiros, formava a temida testudo, a formação de tartaruga que os tornava quase imunes a ataques de projéteis enquanto avançavam. No ataque, o legionário era um predador metódico. Sua primeira arma era o pilum, uma lança de arremesso pesada com cerca de 2 metros de comprimento. A sua genialidade residia na sua construção. Uma longa haste de ferro macio conectada a uma ponta de aço endurecido. Ao atingir um escudo inimigo, a ponta perfurava e a haste de ferro se dobrava sob o peso, tornando o pilum impossível de ser removido e sobrecarregando o escudo do adversário, forçando-o a descartá-lo. Uma chuva de milhares de pila, lançada em uníssono a cerca de 20 metros do inimigo, era o ataque de artilharia pessoal da legião, uma tática projetada para semear o caos e quebrar a formação inimiga. Imediatamente após o arremesso, com o inimigo cambaleando e exposto, os legionários desembainhavam a gladius hispaniensis. Esta espada curta e de 2 gumes era a ferramenta de trabalho do legionário. Em vez de desferir cortes amplos, que poderiam expor o corpo, o legionário mantinha seu escudo à frente e usava a gladius para dar estocadas rápidas e viscerais no torso e no rosto do inimigo. Era uma forma de matar industrial, eficiente e terrivelmente eficaz no combate corpo a corpo em massa. A legião, no entanto, não lutava sozinha. Ela era apoiada por unidades de auxilia, tropas recrutadas das províncias não cidadãs do Império. Os auxiliares forneciam as capacidades especializadas que os legionários não possuíam. Arqueiros sírios, com seus arcos compostos potentes, fundeiros das Ilhas Baleares, cuja precisão era lendária, e, crucialmente, a cavalaria, geralmente recrutada de tribos gaulesas e germânicas, usada para reconhecimento, proteção dos flancos e para perseguir inimigos em fuga. Esta combinação de infantaria pesada, legionária e tropas auxiliares especializadas tornava o exército romano uma força equilibrada e adaptável. Agora, vamos viajar através do tempo e do espaço para o Japão do final do período Sengoku. Se o exército romano era uma máquina de precisão industrial, o exército japonês era um ecossistema complexo e orgânico, forjado no fogo de um século de guerra civil. A sociedade era dominada pela classe guerreira dos samurais.
cuja identidade e propósito estavam intrinsecamente ligados à guerra. O samurai era o ideal do guerreiro, um homem cuja vida inteira era uma preparação para o combate. Ele era treinado desde a infância em diversas artes marciais, as bujutsu, incluindo esgrima, kenjutsu, arco e flecha, kyujutsu, e o combate com lança, sojutsu. Sua armadura, a yoroi, era uma maravilha de artesanato, composta por centenas de pequenas placas de metal ou couro laqueado, meticulosamente amarradas com cordões de seda coloridos. Ela era projetada para ser flexível, permitindo a agilidade que o seu estilo de luta exigia, mas oferecia uma proteção considerável. No coração da identidade do samurai estava o seu par de espadas, o daisho, composto pela longa katana e pela curta wakizashi. A katana, com sua lâmina curva e de um único fio, era reverenciada como a alma do samurai. Forjada através de um processo complexo de dobramento do aço, ela era incrivelmente afiada e resistente, uma arma mortal capaz de desferir cortes devastadores. Em um duelo, um mestre espadachim samurai era um artista da morte, seus movimentos uma mistura de graça e letalidade. No entanto, é um erro pensar que a guerra japonesa era apenas sobre duelos de katana. No período Sengoku, a lança, ou yari, tornou-se a arma principal do campo de batalha, tanto para samurais quanto para a infantaria. As lanças longas eram mais eficazes em formações de massa e contra a cavalaria. Mas a verdadeira revolução no exército japonês veio da base da pirâmide, com a ascensão dos ashigaru. Estes pés leves eram originalmente camponeses e homens comuns, mas a escala crescente das guerras os transformou de uma ralé indisciplinada em unidades de infantaria organizadas e essenciais. Eles eram o coração numérico dos exércitos dos daimyos. Equipados com uma armadura de torso simples e um capacete cônico, eles formavam vastos regimentos de lanceiros, criando uma parede de aço para proteger as unidades de elite e para engajar o grosso das forças inimigas. Mas o papel mais transformador do ashigaru foi o de arcabuzeiro. Quando os portugueses introduziram o arcabuz, ou tanegashima, em 1543, os daimyos japoneses, longe de serem tradicionalistas relutantes, abraçaram a nova tecnologia com um fervor impressionante. O poder de fogo desses regimentos de tepo, armas de fogo, mudou a dinâmica da guerra japonesa, tornando a bravura individual de um samurai vulnerável a uma bala disparada por um camponês a 100 metros de distância. A estrutura de comando japonesa era menos rígida que a romana, baseada em um sistema de lealdades feudais. Um daimyo liderava seu exército, que era composto por contingentes de seus vassalos samurais, cada um trazendo seus próprios seguidores. A estratégia japonesa valorizava a decepção, a astúcia e o uso do terreno, filosofias imortalizadas em textos como A Arte da Guerra de Sun Tzu, que era amplamente estudado pela classe guerreira japonesa. Eles eram mestres em emboscadas, ataques noturnos e guerra psicológica. Além disso, eles contavam com os serviços dos shinobi, agentes de espionagem e sabotagem, para obter informações vitais e semear a discórdia nas fileiras inimigas. Com nossos exércitos minuciosamente dissecados, vamos finalmente ao confronto. Imaginemos uma vasta planície, um campo de batalha neutro. A legião romana, uma força de talvez 20.000 homens, incluindo legionários e auxiliares, avança. É uma visão que inspirava terror em bárbaros e reis por todo o mundo antigo. Um rio de aço e escudos vermelhos, movendo-se como um único organismo, a poeira subindo sob o ritmo constante de 40.000 sandálias. Do outro lado, um exército japonês de tamanho semelhante sob o comando de um daimyo experiente. A visão é de uma diversidade estonteante.
Os estandartes coloridos, sashimono, nas costas de cada soldado, criando uma floresta de símbolos tremulantes. A elite samurai, em suas armaduras ornamentadas, montada ou a pé, irradiando uma aura de perigo contido, e as massas de Ashigaru, organizados em blocos de lanceiros e arcabuzeiros, aguardando ordens. A batalha começa não com um grito de guerra, mas com um som que os romanos jamais ouviram. O comandante japonês, sabendo que seu maior trunfo é a distância, dá a ordem. Os daimyos de arcabuzeiros, talvez 5.000 homens organizados em fileiras, levantam suas armas. O primeiro voleio é um trovão que rasga o ar, uma erupção de fumaça e fogo. Centenas de bolas de chumbo, cada uma capaz de perfurar madeira e metal, cruzam o espaço entre os dois exércitos. A legião romana, instintivamente, levanta seus escudos. O escutum é uma defesa formidável. Muitas balas se cravam inofensivamente na madeira espessa ou ricocheteiam nas bordas de metal. Mas o volume de fogo é avassalador, e uma bala de chumbo não é uma flecha. Ela carrega uma energia cinética muito maior. Balas atingem os escudos com uma força que abala o braço do legionário. Algumas perfuram completamente, atingindo a armadura por trás. Outras encontram as brechas inevitáveis na parede de escudos, atingindo pernas, braços e rostos. Os homens começam a cair, não em um combate honrado, mas abatidos por uma força invisível e impessoal. Os médicos romanos em campo nunca viram ferimentos como estes. Enquanto os romanos cambaleiam sob o choque inicial, um segundo voleio ribomba, seguido por um terceiro. Os oficiais japoneses, com seus leques de guerra, coordenam as fileiras de arcabuzeiros que disparam, recuam para recarregar e são substituídos pela fileira seguinte. É uma máquina de matar à distância. O legado romano. Um homem de nervos de aço sabe que ficar parado é a morte. Ele ordena o avanço. A legião, com sua disciplina lendária, obedece. Eles formam a testudo para maximizar a proteção contra o fogo contínuo enquanto marcham. Mas a testudo, projetada para se defender de flechas e pedras vindas de cima, reduz a velocidade e a visibilidade, e ainda deixa brechas para o fogo direto. O avanço é lento e caro. Finalmente, eles chegam ao alcance do pilum. "Pila!" gritam os centuriões. Milhares de lanças de arremesso voam, uma tempestade de ferro que cai sobre as linhas de frente japonesas. Para os Ashigaru, que nunca viram tal arma, o efeito é devastador. Os pila perfuram seus escudos de madeira e suas armaduras leves. As formações de lanceiros, que deveriam proteger os arcabuzeiros, são desorganizadas. É a oportunidade que os romanos esperavam. Com um rugido que abalou impérios, a legião quebra a testudo e inicia a carga. A primeira linha de legionários colide com os lanceiros Ashigaru em um choque titânico de madeira e aço. Aqui, no combate corpo a corpo, o jogo vira. O legionário, protegido por seu imenso escudo, avança metodicamente. Ele bloqueia a estocada da longa yari com o escutum e responde com uma estocada mortal da Gladius. O combate é claustrofóbico e brutal. Um samurai avança, sua katana um borrão de movimento, desferindo um corte poderoso. O golpe resvala no capacete romano e arranha o escutum. Antes que ele possa se recuperar, o legionário avança, bate com o escudo para desequilibrá-lo e o apunhala no abdômen. É feio, é eficiente, é a forma romana de lutar. A proeza individual do samurai é negada pela força coletiva e pela tática pragmática da legião. Em uma luta de atrito no centro do campo, a infantaria romana, mais bem protegida e treinada para este tipo de combate, começaria a empurrar os japoneses para trás. Mas a batalha não acontece apenas no centro. O comandante japonês, um mestre da guerra combinada, não apostaria tudo em um confronto direto.
ele usaria sua cavalaria samurai não para uma carga frontal contra as lanças romanas, mas para manobrar pelos flancos, atacando os auxiliares romanos menos protegidos e ameaçando a retaguarda da legião. Os arqueiros Ashigaru e samurais, com seus longos arcos yumi, choveriam flechas sobre as unidades romanas engajadas, aumentando o caos. A batalha se fragmentaria em múltiplos combates. O exército japonês, mais flexível, tentaria transformar a batalha ordenada de Roma em uma briga caótica, onde a habilidade individual de seus samurais e a adaptabilidade de suas unidades pudessem brilhar. Agora, se esta fosse uma campanha de invasão no Japão, o destino de Roma estaria selado. A sua maior força, a logística e a engenharia, se tornaria sua maior fraqueza. As legiões eram eficazes porque podiam construir estradas, pontes e acampamentos, garantindo suas linhas de suprimento. No terreno acidentado e montanhoso do Japão, isso seria quase impossível. Cada vale, cada floresta, cada passagem na montanha se tornaria uma armadilha mortal. Os exércitos japoneses, com seu conhecimento íntimo do terreno, se recusariam a lutar em batalhas campais. Eles travariam uma guerra de guerrilha em uma escala que faria a campanha de Teutoburgo parecer um piquenique. Os comboios de suprimentos romanos seriam incessantemente atacados por samurais e ashigaru, que apareciam das florestas e desapareciam com a mesma rapidez. Os shinobi se infiltrariam nos acampamentos romanos à noite, assassinando centuriões, envenenando poços e espalhando desinformação. A cada dia, a legião perderia homens, não em grandes batalhas, mas em pequenas escaramuças, para doenças e para a exaustão psicológica de lutar contra um inimigo que eles não conseguiam encontrar. E se os romanos tentassem um cerco? Os castelos japoneses do século XVI não eram como as fortalezas europeias. Eram labirintos de madeira e pedra com múltiplos portões, pátios e muralhas internas, projetados para canalizar os invasores para zonas de morte, onde seriam chacinados por arcabuzeiros posicionados em centenas de seteiras. As poderosas máquinas de cerco romanas, como as catapultas e os onagers, teriam dificuldade em encontrar uma posição eficaz no terreno acidentado ao redor dos castelos. E mesmo que conseguissem abrir uma brecha na muralha externa, os invasores se veriam em um labirinto mortal, sob fogo cruzado de todas as direções. O veredito final, portanto, deve ser dado com nuances, mas a conclusão se torna clara. Em uma única batalha, em um campo aberto ideal para Roma, a legião teria uma chance de vitória, uma chance conquistada com sangue e disciplina. Mas ainda assim, uma chance. Eles poderiam absorver o impacto do poder de fogo inicial e moer o exército japonês em um combate corpo a corpo brutal. Mas seria uma vitória pírrica. Em qualquer outro cenário, uma campanha prolongada, uma guerra de guerrilha nas montanhas, uma série de cercos, o exército romano estaria condenado. A sua força residia em um sistema perfeitamente adaptado para conquistar o mundo antigo. Mas eles estariam enfrentando um exército do futuro, um exército que havia incorporado a arma que definiria os próximos séculos de guerra. A disciplina da legião não poderia superar a tecnologia do arcabuz. A Gladius não poderia alcançar o arcabuzeiro a 100 metros de distância. A civilização romana, um colosso em seu tempo, encontraria seu limite contra os guerreiros de uma ilha distante, onde a tradição e a inovação haviam se fundido para criar uma força letal e perfeitamente adaptada ao seu ambiente. A guerra seria vencida pelo Japão não através de uma única batalha gloriosa, mas através de uma defesa sangrenta e implacável que provaria mais uma vez que todo império, não importa quão poderoso, tem suas fronteiras. Se gostou, nos ajude curtindo, se inscrevendo e comentando. Até a próxima. Se cuidem.